Bom dia! Hoje são 29 de abril de 2026. Eu sou Antônio Martins, sou analista institucional com visão democrática, né? O meu compromisso pessoal é com a democracia. Falo de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje o título meu é o seguinte: Juros altos no Brasil, uma análise jurídica sobre a formação da taxa de juros e seus impactos na sociedade. Vivemos num país onde o crédito é caro, todo mundo sabe disso, né? E quando o crédito é caro, a vida fica mais cara, fica mais difícil, fica, né? Os empresários deixam de investir, os consumidores deixam de consumir e comprar, famílias entram em ciclos de endividamento, como é o que nós estamos agora, o futuro pacote de salvação do presidente Lula, né, de 140 bilhões de reais, dizendo ele, esse o custo para que as pessoas estão muito endividadas e que, portanto, merecem uma solução, chamado Desenrola 2. Não estou aqui fazendo um juízo crítico, se sou a favor, sou contra. Eu estou apenas, hoje, o meu objetivo aqui como profissional, né, como advogado, é mostrar uma realidade de como são formadas as taxas de juros ou como é formada a taxa de juros no Brasil, como vocês vão perceber no decorrer dessa minha gravação, desse meu vídeo de hoje. Mas surge uma pergunta essencial, né? Por que os juros no Brasil são tão altos? Né? A resposta é claro que ela não é simples e não é apenas econômica, ela envolve decisões jurídicas, institucionais e políticas públicas de governos, né? Hoje vamos analisar, como eu falei, isso sob um ponto de vista diferente, um olhar de um advogado que observa as regras, contratos, responsabilidades e estruturas de poder. Portanto, eu não vou aqui fazer qualquer juízo crítico A ou B, criticar a política econômica de A ou de B. Eu apenas vou, porque, né, vou fazer uma análise de como é a formação da taxa de juros. Eu resolvi fazer isso porque virou moda, as pessoas, porque a taxa de juros no Brasil é escorchante, porque tudo é culpa. Mas ninguém sabe por que os juros são formados. Por que nós temos essa taxa de juros tão alta? Então é importante, né, a gente ter um pouquinho de visão para que a gente simplesmente não faça uma crítica baixa, uma crítica rasteira, uma crítica rastafera, como diz o professor Marco Antônio, né, Ruas. Bom, os juros são. Por que os juros no Brasil são altos, né? Juros, gente, são juridicamente o preço do contrato, né? É um contrato, quando alguém empresta dinheiro, há três elementos fundamentais, né? Quando o governo empresta dinheiro, quando o banco empresta dinheiro, o valor do capital emprestado, o tempo e o risco. Né? Do ponto de vista jurídico, juros são uma remuneração pelo uso do capital alheio, ou seja, quando eu me aproprio de dinheiro seu, de um bem seu, é claro que eu tenho que remunerar, porque eu vou usufruir de um recurso que é seu. Eu não posso simplesmente, se você me empresta 10 mil reais no início do mês de maio, hoje nós já estamos, né, no final de abril, então eu vou usar como exemplo o mês de maio. Não pode ser no final ou no início de junho lhe devolver apenas os 10 reais, 10 mil. Pelo menos eu tenho que corrigir a inflação, uma taxa de poupança, porque esse dinheiro ficou comigo, eu paguei minhas contas, eu gerenciei o meu capital, e você vai receber no final de junho apenas 10 mil? E a inflação? Né? O que você deixou de ganhar desse dinheiro na caderneta de poupança? Então, grosso modo, é isso. Os juros, né, bicho? E essa remuneração do capital alheio, ela vem prevista em lei. No Brasil, eles estão presentes em contratos bancários, títulos públicos, operações comerciais e até em condenações judiciais, né? Tudo tem juros, tem a remuneração do capital alheio, né? A base do sistema dos títulos públicos, né, gente? Vamos lá, o que acontece? Esse é fundamental. Aqui está o ponto central de nossa reflexão. O que está ocorrendo é o correto, né, destacar. Né? O governo brasileiro, né, por meio do Tesouro Nacional, emite títulos. Tá? Hoje o presidente Lula amanhece o dia, claro que se é o presidente do Banco Central, através do ministro da Fazenda, diz, olha,
nós temos que pagar tantos bilhões, nós não temos esse dinheiro em caixa, portanto, vamos emitir título e oferecer aos bancos. Vamos emitir um título para vencer em abril de 2036, né? 10 anos aí de. Aí o banco diz: tá bom, eu te dou os 20 bilhões que tu está precisando de hoje, mas eu quero um juro de 50%, porque eu, né, vou pegar esse dinheiro, o risco você pode me pagar, pode mudar governo, né? E não sei lá. Então você quer que você me remunere. Então o governo emite com a taxa de juros elevada. Esses títulos, gente, eles são juridicamente contratos, né? É um contrato entre o Estado e os investidores. Quando o governo federal hoje vende título, ele vai chegar para o banco do governo e dizer assim: o governo emite um título com vencimento em 2036 e promete pagar o valor futuro com juros. Quem compra? Os bancos, os fundos de investimentos, os investidores internacionais. Do ponto de vista jurídico, é uma relação contratual comum, só que tem a garantia do Estado. Você não perde em tese, né? Porque o Estado ele não vai à falência, né, gente? O Estado tem o poder de polícia, não o poder de polícia de perseguir você na rua, mas o poder de impor taxa, impor imposto, né? Então o governo cria um imposto e vai bancar. Você vê um país como a Argentina, que está numa crise, mas ele não quebra, porque ele tem o poder do imposto, o poder de império, vamos dizer assim, né? Então, por que os juros dos títulos são altos? Né? Aqui entram três elementos fundamentais: a segurança jurídica e risco. O investidor pergunta: e o Estado vai pagar? Se houver desconfiança, exige juros maiores. Quanto mais desconfiança no governo, mais os juros aumentam. Quanto mais a gente critica o governo, mais os juros aumentam. Os banqueiros ficam mais assustados, por exemplo. Agora, essa confusão, vamos dizer, imaginar, não estou fazendo crítica, essa guinada do Lula com relação ao sul global, né? Ele rompe com os Estados Unidos e fica ao lado de China, Rússia, né? Isso pode gerar uma ameaça americana? Pode. Os Estados Unidos podem invadir o Brasil? Pode. Donald Trump pode fazer tudo. Ele está podendo fazer tudo. Então, os banqueiros, quando vão emprestar para o Brasil, dizem: olha, o Brasil não é aliado dos Estados Unidos, então o título do Brasil corre risco. Então, vamos aumentar os juros. Aí o governo amanhã, para vender, tem que pagar mais títulos ainda, né? A necessidade de financiamento do Estado. Quanto mais o governo precisa de dinheiro, e de mais ele precisa de atrair investidores, oferecendo taxas mais altas. À medida que o governo vai precisando de dinheiro, por exemplo, o governo precisa de 140 bilhões de reais para amenizar a dívida do povo. Isso ele vai emitir um título. Então os bancos vão comprar esse título, essa dívida do povo, que está endividado, aí 49% da população está endividada, aí, que é um torno de 140 bilhões, segundo informações. O que é que o governo federal vai fazer? Ele vai pegar esse, emitir um título e dizer: olha, banco, sei lá, me dá aí tanto, banco A, banco B, banco C, me dê aí tantos bilhões, esses 140 bilhões, o banco vai dizer: tá ok, mas você me dá a taxa que eu quero, né? Esse é o grande problema. O governo gasta muito, o governo precisa de dinheiro. Então, quando ele vai, ele vai ao agiota. Né? Não estou aqui no sentido pejorativo, não estou chamando os bancos de agiotas ou os banqueiros de agiotas, porque eles são comerciantes. O banqueiro, no ponto de vista jurídico, ele é um comerciante. Como ele vê o supermercado que abre para vender farinha, feijão, né, carne, óleo, azeite, né, papel higiênico, né, sabonete, desodorante, shampoo. O banco, ele só vende um produto, dinheiro. Né? Então, eu não estou aqui não vou fazer uma crítica ao banqueiro, ao sistema bancário, porque o sistema bancário. Não. A culpa dos juros altos é do governo, que gasta muito e precisa de dinheiro. Por exemplo, teve uma arrecadação recorde em março de tributos, mas isso não melhora o caixa do governo, porque ele já gastou 70 e tantos bilhões acima do que ele precisava de gastar. Né? Mas em ano de eleições, né? Imagina. Então, a política monetária, a taxa básica de juros é definida pelo Banco Central, gente, e ela influencia todo o sistema, né? Como é que a taxa Selic influencia? Porque os outros segmentos do mercado vão trabalhar com os juros baseado no aumento ou na diminuição da taxa Selic. Hoje, por exemplo, tem reunião do Copom, que vai decidir se mantém a taxa de juros a 13, 14,75 ou vai baixar ou vai aumentar.
Porque essa crise internacional, ela coloca o quê? Em risco, mais uma vez, o capital. Então, os banqueiros podem dizer, olha, não quero, não vou emprestar para vocês, não vou comprar título do governo, porque a crise no Iraque, não, Irã, Israel, Estados Unidos, a gente não sabe a definição. Então, pode ser que amanhã a gente tenha aqui uma notícia de que a taxa de juros foi aumentada, em consequência do risco, do medo que isso vai, né, gerar com essa insegurança internacional, com o fechamento do Estreito de Hormuz, enfim, a proibição de passagem de navios com petróleo, tudo isso vai gerar o quê? Uma inflação nos países desenvolvidos, nos países que dependem de energia, como é o caso do Brasil. Ah, o Brasil exporta petróleo, mas o Brasil também importa. O Brasil importa fertilizantes, então tudo vai isso alterar, né? A safra aqui. Então, como essa taxa Selic chega até nós? Aqui está um ponto mais importante para o cidadão. Os bancos não emprestam dinheiro do nada, né? Eles compraram eles compraram duas opções, né? Eles compraram os títulos do governo, que é seguro, e emprestar para você, que é arriscado. Qual é a opção? Ele vai emprestar para o governo, que é garantido que em 2036 o governo emite novamente outro título para 2046, mas ele vai ganhar a remuneração. Então, se o governo paga juros, o banco pensa, por que ou paga juros altos, né? Paga o juro que o banco diz que quer, porque eu quero 40%, eu quero 50%. Por que eu vou correr risco de emprestar barato a Antônio, a Joaquim, a Maria? Então, os bancos preferem emprestar para o governo. E quando você vai ao banco, você tem um empréstimo, que um juro maior, né? Você vai ficar mais endividado, você vai pagar mais juros. Você compra uma geladeira financiada e paga 3, né? Porque é o juro. Você compra um carro financiado, você paga 3, né? O resultado, né? Se o governo não tomasse emprestado, não vendesse títulos, o que acontecia? Os bancos iam ter sobra de dinheiro. Aí eles iam dizer, Antônio, Joaquim, Maria, venham cá, leva empréstimo, né? Esse é o grande problema. Mas se o governo compra todo dia bilhões e bilhões, o governo vende bilhões e bilhões de títulos para rolar sua dívida, os bancos vão ter eles não vão deixar de comprar um título do governo que é garantido para arriscar uma pessoa jurídica ou uma pessoa física que não tem o que garantir, né? Então o crédito fica mais caro, os spreads, né, são o risco, a taxa de risco. Spread é a palavra em spread, em inglês parece que tem o sentido de espalhar, né? Mas o spread é uma taxa de risco. Por exemplo, se o juro é 12%, aí ele vai emprestar para a pessoa física, ele joga mais 3%, que é o risco, esses 3% é a remuneração do risco de você perder. Então você não vai pagar uma taxa de juros de 12%, mas sim de 13%, de 15% ou de 20%, sei lá. Né? Os países ricos como Inglaterra, Estados Unidos, geralmente eles emprestam aos países como Brasil, Argentina. Eu empresto, mas o risco é o seguinte, a taxa LIBOR é 3%, eu empresto para 6%, porque 3% da taxa de juros da Inglaterra, mais 3% pela qualidade de risco, que vocês podem não pagar. Então, isso cria o quê? Quando você cria um juro, você tem um resultado de crédito mais caro, o spread elevado, a dificuldade para as empresas e consumidores. Claro que você vai pagar mais juros por isso, né? Então, o sistema de juros, a alta de juros, ela não é uma culpa do sistema bancário. Essa é uma... mas você está sendo... como diz assim, um economista de direita. Não se trata, eu não estou fazendo nem como análise econômica, estou fazendo uma análise como brasileiro e como advogado, estou fazendo mais uma análise jurídica, como funciona o sistema. Né? Aí você está sendo liberal. Não é questão de ser liberal, não estou colocando a culpa nos bancos. Como eu falei, porque os banqueiros, eles vendem mercadoria, dinheiro é mercadoria. R$ 100 para um banco é como se você vendesse, trocasse R$ 100 por um quilo de carne no açougue, né, no supermercado. Então, essa é a grande realidade. O papel do direito nessa estrutura, gente, aqui entra o olhar jurídico com mais força, né? Os contratos são protegidos, o Estado deve cumprir o que promete, e isso garante credibilidade, mas também engessa o sistema. Porque o governo, quando ele vende título, ele tira o dinheiro dos bancos. Ou então, o que acontece? Se os bancos fecham hoje, no final do dia, o Banco Central agora já mandou para ele, 8h34, já mandou para o sistema bancário, olha, eu quero hoje 40 bilhões em caixa. Sei lá, uma hipótese, tá? Então, eles têm que
gerar no final do dia, dizer para o Banco Central, olha, que 40 bilhões é seu, você guarda, aí o Banco Central vai remunerar esse dinheiro de hoje para amanhã, de noite eles ganham dinheiro, enquanto a gente está dormindo, os banqueiros estão ganhando, que é a variação da Selic, amanhã ele devolve de novo, sexta-feira ele diz, olha, eu quero mais 40, amanhã é quinta-feira, eu quero mais 40 bilhões em caixa. Então o Banco Central, porque o governo central, o governo precisa desse dinheiro, aí emite título para que os bancos comprem esse dinheiro. Então, quem é culpado pelo sistema bancário, pelo sistema de juros? O governo. Né? Não vamos aqui, mas você está elegendo A ou B. Não. Isso se faz ad eterno no Brasil. Né? Desde 1821, 22, quando o Brasil ficou independente, que essa questão vem sendo rolada, né? E não muda muito o sistema. Então, o que precisa o cidadão comum é saber como é que funciona. Né? Como é que funciona essa questão do endividamento. Aí vem a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei 101 de 2000, né? Que a lei de responsabilidade fiscal, ela impõe limites ao gasto público. Isso evita abusos, mas também limita manobras para reduzir os juros rapidamente. Quer dizer, a própria lei no Brasil, ela não permite que amanhã o Banco Central, por decreto, resolva baixar a taxa de juros, porque não pode, senão o sistema entra em colapso. Então, a própria lei de responsabilidade fiscal garante ao sistema financeiro a fazer uma manobra contábil, manobra fiscal, de maneira que não haja uma ruptura, grosso modo, de uma vez para reduzir a taxa de juros. Vou assinar um decreto, o presidente do Banco Central amanhã assina uma resolução baixando a taxa de juros. Não pode ser assim. Que existem contratos a serem cumpridos, existe um limite de endividamento. Esse limite do endividamento dos estados e municípios é competência do Senado, mas o Senado, lamentavelmente, com essa legislatura hipócrita, suja, né, que nós estamos, eles não vão tomar. Então os estados se endividam, os municípios se endividam e transferem esse título para o governo federal, que vai emitir título para comprar e vai aumentar a taxa de juros. Você vê o Banco de Brasília, o BRB, que está em iminência de quebrar, ou do Banco Central decretar a sua liquidação, mas essa conta não vai ser a governador Ibanez Rocha. Ele vai ser eleito. Se o povo de Brasília tivesse um pouquinho de honestidade, não dava um voto para esse homem. Porque ele quebrou Brasília, ele quebrou o Banco BRB, que é um banco histórico em Brasília, um banco que tem um ativo fantástico, um banco que tem um volume de contas muito boas, contas positivas, tem grandes empréstimos, né, no sistema financeiro. E esse governador acabou. E esse banco está iminentemente de ser vendido ou ser liquidado pelo Banco Central, porque o governo do Distrito Federal não encontra uma solução jurídica, uma solução contábil que viabilize a operação do Banco de Brasília. Agora, essa conta vai ser transformada, se ele for decretada a sua liquidação. O que vai acontecer? Ele vai emitir título e o governo nós vamos pagar essa conta. Né? Então, a segurança, sem fugir do assunto, a segurança jurídica, gente, a gente precisava investidores exigem mais juros, ou seja, por quê? Porque eles protegem o sistema, mas também contribuem para a sua rigidez. Né? Eles precisam de cobrar juros mais altos, porque eles têm que garantir o sistema deles. Se o governo não paga, quem vai pagar? Os banqueiros vão, mas geralmente os governos pagam, eles vão rolando, né? Forma-se um ciclo, o governo paga juros, né? O que tem que acontecer? É esse ciclo, né, do governo precisar de dinheiro e os bancos emprestar. O governo precisa de dinheiro e os bancos emprestam. O que a gente precisa de encontrar para resolver o problema do juro alto no Brasil é uma política econômica, uma política de governo que realmente melhore o sistema, a administração federal. Mas não adianta só nós cobrarmos do governo federal, os governos estaduais, os governos municipais. Que os governos municipais, como em São Paulo, estão todos infiltrados com o crime organizado. Você vê que uma prefeitura de grande estado de São Paulo, o crime organizado lá ganhando licitação, falsificando licitação, e ele fazendo caixa 2, você acredita que tem jeito? Não. Agora, isso é uma culpa da sociedade. A sociedade é preciso dizer, né, através do voto, esse ano é um ano de eleição, a gente tem que eleger muitos senadores bons, muitos deputados federais bons, deputados estaduais, para que realmente
o país melhore, né? Porque tudo se forma com a política. Agora, esse ciclo da taxa de juros, como eu falei, o governo paga juros altos, os bancos preferem títulos públicos. É claro, você acha que o banco vai deixar de comprar um título com garantia para emprestar dinheiro a mim, que não sabe se vai receber? Por isso o crédito fica caro, a economia cresce pouco, o Brasil não cresce há anos, né? O governo arrecada menos, é evidente, porque se não tem produção, a economia não cresce, a redução de tributos ela é natural, ela só aumenta, bate recorde quando tem, assim, por exemplo, em março ainda é provavelmente o imposto de renda das pessoas jurídicas do primeiro trimestre, embora que o vencimento é amanhã, dia 30, né? O governo arrecada menos, como eu falei, e precisa emitir de mais dívida. Porque à medida que o governo não tem dinheiro para pagar a conta, ele vai fazer emitir título e os bancos vão emprestar. Os bancos não vão emprestar a mim, nem a você, nem o comerciante de Santa Cruz de Caparibe, nem de nenhum outro lugar, porque vai emprestar para o governo. Amanhece o dia, ele já sabe quanto vai emprestar para o governo hoje. Então sobra pouquíssimos, talvez só aquela parte legal que tem, que é alguma coisa que os bancos têm que prestar para o Finame, tem alguns fundos que os bancos são obrigados a desviar. Eles deixam cumpre aquela regra mínima e o resto vai para o cofre do governo, porque o governo gasta menos. Aqui precisamos ser responsáveis e equilibrados, porque não existe solução mágica, né? Não, não, mas há caminhos possíveis. Sem dúvida nenhuma, não há redução básica, o governo não pode simplesmente hoje chegar e dizer, eu vou baixar a taxa de juros com decreto. Não, não pode fazer isso, porque existe um sistema, a própria lei garante aos banqueiros e ao sistema financeiro que o governo não pode baixar juros. O Banco Central, o Cupom, o Ministério da Fazenda, ele não pode fazer as coisas abruptamente, ele tem que fazer dentro de um critério. Então a sociedade precisa tomar esse conhecimento, por isso que o meu vídeo de hoje é um vídeo mais esclarecedor, um vídeo assim meio caseiro, vamos dizer assim, porque a minha obrigação e minha ideia é sempre passar o conhecimento para todas as pessoas, né? Eu tenho uma camada de gente que precisa de aprender, todos nós precisamos de aprender, né? Então, o juro no Brasil, e repito, é caro porque o governo gasta mal. Então, o que que nós precisamos fazer? Não, como eu falei, não existe soluções mágicas, mas o governo precisa. Nós podemos ter alguns caminhos possíveis, tá? Um deles, redução do risco fiscal. Que é isso, gente? O governo tem que gastar menos. Controle de gastos, isso é fundamental, é fundamental. Controle de gastos, o governo não tem, principalmente nos municípios, porque não vamos só culpar o governo federal, tá, gente? Nós só culpamos Brasília, mas não é Brasília que gasta mal, é a prefeitura de Santa Cruz, a prefeitura de Taquaritinga, de Jataúba, de São João do Cariri, de Cabaceiras, que gastam mal, e essa dívida acaba sendo transferida para o governo federal. Porque a prefeitura não paga, o Estado assume, não paga, vai para a União. E a gente é que paga a conta. O Banco de Brasília, um exemplo que está na moda, ele quebra, quem vai pagar? Nós vamos pagar, porque todo o passivo do BRB vai para a nossa conta, é nós que vamos pagar. Porque a economia deixa de crescer. Outra coisa fundamental, gente, que ninguém dá valor, né? Mas amanhã é um dia do governo mandar um projeto de lei, não sei se já mandou, para lei de diretrizes orçamentárias. Ele vai definir como será o orçamento de 2027. Quem está discutindo isso? Está na lei. Amanhã ele vai mandar essa lei, não sei se já mandou, e vão eleger lá um relator, o relator vai dizer que está ok. O orçamento, que é onde diz como o governo vai gastar, é uma peça figurativa no Brasil, porque a sociedade não se importa, não liga, não dá importância para uma coisa chamada orçamento público, que é o nosso dinheiro. Como o governo, como é que o governo de Taquaritinga, como é que o governo de Santa Cruz gasta o nosso dinheiro? Como é que o governo de Santa Cruz de Caparibe gasta o nosso dinheiro se ele não limpa a cidade? Se é uma cidade que não tem transporte público, que já devia ter. Uma cidade que tem. Você assusta sem que chegar aqui. Se você não conhece Santa Cruz de Caparibe, você se assusta pela quantidade de veículos. Quanto de IPVA esse município não arrecada? Porque 50% dos veículos aqui emplacados são do município, de todos os municípios. Então imagina a quantidade de veículos, só de IPVA, a quantidade de tributos que esse governo não arrecada. Mas esse dinheiro some.
porque ninguém cobra do orçamento. E a previsibilidade orçamentária é fundamental. Você vê, ontem eles aprovaram no Congresso Nacional uma lei instituindo que os governos, a partir de determinado, não é desse ano, mas do ano que vem, tem que investir 2 ou 3% em programas sociais. Sabe o que vai acontecer com isso? A mesma coisa com as emendas secretas. Porque eles vão encher as ONGs de dinheiro e essas ONGs vão desviar para eles. Porque nós não fiscalizamos. Então, depois, mas a taxa de juros, a culpa é do governo, que gasta mal, não controla tanto o município, o Estado e a União. A estabilidade institucional é fundamental, gente. Respeito aos contratos, a segurança jurídica. O que é respeitar os contratos? Contratos, existe uma expressão em latim, ceteris paribus, né? Que tudo permaneça constante, nada se mude. O governo não pode amanhã que as variáveis permaneçam constantes, porque o governo pode a qualquer momento mudar os contratos, mudar as regras do jogo. Tem que ter lei, respeitar os contratos. Por isso que a taxa de juros elas não pode ser modificada a seu bel prazer, porque o presidente Lula critica o presidente do Banco Central, porque foi eleito, indicado por Jair Bolsonaro. Isso é política de mentiroso. O presidente do Banco Central, não importa se ele foi indicado por A ou por B, ele está cumprindo o papel dele. A taxa de juros não depende do presidente do Banco Central. A taxa de juros no Brasil ela é formada, como eu falei no início, pelo gasto exagerado dos estados e dos municípios e da União, que não respeitam as regras da administração pública, que violam, que manipulam, que desviam recursos, bilhões. Você vê as falcatruas, as CPIs do INSS, CPI, vai tudo agora, esse pacote de 140 bilhões que o governo vai jogar para perdoar a dívida dos endividados. Isso é tudo dinheiro mal gerenciado. Porque o governo, lá no início do governo, incentivou as pessoas a gastarem, quando ele sabia que não podiam gastar. Como fez a Dilma. A Dilma incentivou ao consumo. Olha o que o resultado de Dilma provocou. Uma das maiores recessões da história do nosso país. E a segurança jurídica. Segurança jurídica é você saber que tem respeito ao Supremo. Que o Supremo não vai mudar de regras o pensamento do Supremo simplesmente porque amanheceu com má vontade do ministro A ou B. Que o Supremo Tribunal Federal tem que interpretar a Constituição. Da mesma forma, o STJ, os tribunais estaduais, têm que respeitar as leis estaduais, as leis municipais, a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Isso chama-se segurança jurídica, que nós não temos. Olha o desprezo que os governos, não estou dizendo que é a sociedade, gente, que o governo Bolsonaro deu ao Supremo Tribunal Federal. Isso não é segurança jurídica, isso é falta de ética, falta de moral. Cobrar atitudes do Supremo é nossa obrigação. Agora, não desmoralizar. Quando eu falo que essa legislatura é a pior legislatura da história, eu não estou desmoralizando a Câmara e o Senado. Eu estou dizendo que são incompetentes, desonestos os 513 deputados e 81 senadores que lá estão. Você vê hoje, está nos jornais, do Estadão, né, um avião que veio de uma ilha fiscal com o presidente da Câmara, com parlamentares, entra no aeroporto sem bala sem passar pelo processo de raio-x. No Rio de Janeiro, hoje, uma polícia, acho que foi ontem, a Polícia Federal afastou 17 fiscais da alfândega. Gente, isso é uma repartição. 17 fiscais que manipulavam o processo de não se pagar imposto e entrar a descaminhos e contrabandos. Isso não é segurança jurídica. Que segurança jurídica tenho eu quando eu compro um livro internacional, eu tenho que passar pela alfândega, que custa um livro que custa R$100. Agora, quantos bilhões de reais não passam?
que não passa pela alfândega, porque 17 fiscais agora no aeroporto, no aeroporto no Porto do Rio de Janeiro foram afastados por corrupção. E nós precisamos de segurança jurídica respeitando as decisões do Supremo. Não é essa desculpa, eu não quero usar palavrão, palavra grosseira, essa briga inócua, inoportuna entre o ministro do STF e o ex-governador de Minas, que é a vergonha de Minas Gerais, o tal de Romeu Zema. Né? O crescimento econômico, quanto maior a economia, menor o risco percebido. Só que quando é que a economia brasileira cresceu? Há 20 anos, na década de 70 do século passado. A economia brasileira se arrasta. Quando o investimento entre Estado, setor privado e Estado devia estar em 22%, 23% do produto interno bruto, do PIB, nós estamos em 16%, 17%, porque o governo gasta demais, não tem com que investir. Esse é o problema. Concorrência bancária. Gente, são 2 bancos ou 3 bancos, 2 bancos estatais, né? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e 2 ou 3 bancos. Então eles fazem o que querem, eles manipulam o mercado. E eu me perdi no tempo, já ultrapassei. Mas eu quero dizer o seguinte, gente. Os juros altos não são fruto de um único culpado. Eles são resultados de escolhas institucionais, regras jurídicas, decisões políticas e percepções de risco. O Estado não pode simplesmente baixar os juros por decreto, mas pode construir confiança, reduzir incertezas e criar um ambiente de juros menores, criar um ambiente que as taxas de juros possam ser menores. Né? O debate sobre juros no Brasil precisa sair do senso comum. Não se trata apenas de ganância dos bancos, como eu falei, mas nem apenas da culpa do governo. Trata de um sistema complexo, onde direito e economia tem que caminhar juntos. E talvez o maior desafio seja este: como equilibrar a segurança jurídica e justiça econômica? Essa é uma pergunta que não pertence apenas aos economistas, gente, mas também aos juristas, aos cidadãos e à sociedade como um todo. Eu extrapolei em 2 minutos, vocês me perdoem se você chegou até aqui. Dê o seu like, faça seus comentários e, por favor, não deixe de se inscrever no meu canal. Muito obrigado e até sexta. Aliás, eu até quarta-feira, porque sexta-feira, 1º de maio, eu não vou fazer vídeo. Muito obrigado.